Investindo na Gringa. Oferecimento. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. Agora na Mix, Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. E a partir de agora, tá começando Investindo na Gringa, sua atualização semanal das principais notícias do mundo e como isso pode impactar o seu dinheiro. Além de dicas de investimentos no exterior. É claro, no programa de hoje nós vamos falar sobre a ameaça da hegemonia do dólar. De um lado temos o Brasil e China fazendo acordo para permitir exportações sem uso do dólar. Do outro lado temos o Macron, presidente da França, lutando pela força da zona do euro. E no meio, a Bolívia e Rússia iniciando o comércio em moedas nacionais. E agora, vale a pena investir em dólar? É lógico que sim. Então fica por aqui que eu já volto. Eu sou Bruna Aleman e o Investindo na Gringa tá no ar no melhor mix de São Paulo. Investindo na Gringa. Investindo na Gringa tá começando já com uma rapidinha que dá até medo. Enquanto muitos, assim como eu, acreditam na hegemonia do dólar como moeda mundial, as notícias não têm se tornado tão favoráveis assim. Vamos começar pela primeira? Brasil e China anunciaram a criação de uma câmara de compensação bancária para permitir transações comerciais e empréstimos entre os dois países sem a necessidade de usar dólares americanos. A medida pode reduzir os custos das operações, fortalecendo ainda mais a parceria comercial entre esses dois países. O Banco Industrial e Comercial da China, ICBC, será responsável por operar a Câmara de Compensação no Brasil, facilitando a conversão imediata de reais em yuan para empresários brasileiros que realizarem negócios com a China. A adoção do yuan como forma de pagamento entre os dois países é semelhante aos acordos já estabelecidos pelos chineses com o Chile e a Argentina, membros da iniciativa Cinturão e Rota. A adesão do Brasil ao BRI é um motivo de preocupação para os Estados Unidos, que veem a iniciativa como uma tentativa da China de reduzir a sua influência econômica e política no mundo. Porém, essa mudança na forma de pagamento entre Brasil e China pode impactar as reservas de dólares do Brasil, uma vez que o país passará a ter menor quantidade dessa moeda e precisará confiar na moeda chinesa. Isso pode ser perigoso para o Brasil, já que as reservas de dólares são uma garantia de estabilidade econômica e uma proteção contra crises financeiras. Mas vamos deixar essa briga de lado, né? Afinal, quem somos nós nessa briga de gigantes? Eu tô aqui só para informar mesmo e te alertar que o dólar caro pode ser aquele que você não tem. Indo para outro lado, Macron, presidente da França, anunciou nesta segunda-feira que defende que a Europa tem uma postura independente dos Estados Unidos e China. Nessa briga por Taiwan, o país que tem posse da fabricação de 80% dos chips do mundo, o Macron quer a Europa como um terceiro polo importante. Para mim, parece mais aquela saída de fininho. Mas brincadeiras à parte, isso também força o relacionamento entre a Europa e os Estados Unidos, que independente da sua força, não se mantém sozinha. A Europa é importadora de muitos produtos pelo mundo e sofre com qualquer impacto de crise global. O euro tem resistido desde a sua formação, mas mesmo assim, até hoje, não se tornou independente do dólar e ainda segue como segunda ou até terceira, dependendo do crescimento da China, moeda mundial. Bom, isso é só o começo. Então bora pra música, relaxar a mente, que já já eu volto pra fechar esse assunto com você. Investindo na Gringa. Investindo na Gringa tá de volta. Só relembrando, a gente já falou sobre os riscos do acordo entre Brasil e China, a ideia do Macron de transformar a Europa no terceiro polo econômico isento mundial e agora pra fechar, Bolívia e Rússia iniciando comércio em moedas nacionais. Vamos entender melhor isso? As empresas russas e bolivianas iniciaram transações comerciais usando as suas próprias moedas, o rublo e o boliviano, em vez do dólar americano. A mudança foi possível após uma série de reuniões entre os bancos centrais dos dois países em 2022. O Banco da Bolívia e o da Rússia abriram contas de correspondentes diretos em rublos e bolivianos, facilitando a atuação das empresas russas no mercado interno. O comércio entre a Rússia e a Bolívia somou mais de 120 milhões de dólares entre janeiro e novembro de 2022. Isso é bem grande. Mas essa iniciativa representa uma quebra da hegemonia do dólar no comércio internacional, permitindo que os dois países realizem transações diretamente em suas moedas nacionais, evitando a dependência do dólar americano.
Mas calma lá, isso não é uma quebra de grande impacto. As economias que buscam essas alternativas ainda são muito dependentes da moeda internacional, o dólar. Fora que a desvalorização das suas próprias moedas enfraquece ainda mais essa ideia. O mais correto seria agregar políticas monetárias que segurassem a inflação interna e aí sim, com esse fortalecimento, tomar iniciativas como essa. Mas enfim, se conselho fosse bom, né? Espero ter te ajudado a entender as notícias que estão bombando sobre esse assunto por aí. Mas para não te deixar na mão sem uma conclusão, fica por aqui que a dúvida do ouvinte de hoje está relacionada a esse assunto também. O Investindo na Gringa já volta. Investindo na Gringa. Agora é a sua vez de participar do programa comigo. Tem dúvidas sobre finanças, investimentos ou alguma notícia que não tá deixando você dormir? Então manda sua pergunta no WhatsApp da Mix, no 11 98180 1000, com a hashtag Investindo na Gringa ou lá no @BruAleman nas redes sociais, que eu vou selecionar as melhores para responder durante o programa. A Fernanda Cavalcante mandou a seguinte pergunta lá no meu Instagram: como não ficar com medo com tantas notícias ruins sobre o dólar? Eu acho que a melhor resposta é através de exemplos, não é mesmo? Então vamos para uma mini aula de história? Esses 3 exemplos demonstram que apesar dos desafios e crises enfrentados pelos Estados Unidos, o dólar americano sempre se manteve como moeda de reserva global, garantindo sua hegemonia no sistema financeiro internacional. A crise de 1971 e o fim do padrão ouro. A crise de 1971 marcou o fim do sistema Bretton Woods, no qual o dólar americano estava vinculado ao ouro. Devido ao aumento dos gastos do governo dos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã e programas sociais, a confiança no dólar diminuiu, levando outros países a exigir a conversão dos seus dólares em ouro. Em resposta, o presidente Richard Nixon anunciou a suspensão temporária da conversão do dólar em ouro, o que efetivamente encerrou o padrão ouro. A crise financeira asiática de 1997 e 98. A crise financeira asiática afetou várias economias emergentes do leste e sudeste asiático, levando a desvalorizações cambiais e colapsos nos mercados financeiros. Durante a crise, todos os investidores buscaram um refúgio no dólar americano, demonstrando sua importância como moeda e reserva e símbolo de estabilidade. E a crise financeira global de 2008 e 2009. A crise financeira foi provocada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos e a subsequente falência de instituições financeiras importantes. Mas, embora a crise tenha se originado nos Estados Unidos, o dólar americano manteve sua posição. A capacidade dos Estados Unidos de se recuperar de crise e implementar reformas contribuiu para a manutenção da hegemonia do dólar no cenário internacional. Será que eu consegui te ajudar a perder esse medo? Pode ser que o dólar não seja eternamente a moeda mundial, mas para uma mudança dessa, a gente ainda vai precisar de uns 30, 40 anos, pode ter certeza. Manda sua pergunta também no @BruAleman no WhatsApp da Mix. Bora agora para mais uma música que tem dica final de ações em dólar para você investir. Investindo na Gringa. Voltamos com Investindo na Gringa, que tá chegando ao fim, mas não sem uma dica de ouro. Quer começar a investir em dólar e não sabe qual ação escolher? Ações de crescimento, também chamadas Growth Stocks, ações de valor, também chamadas Value Stocks, e Small Caps, as famosas pequenas, mas promissoras, podem ser uma boa alternativa. Corre lá e siga o @Will Castro Alves, que ele vai te ajudar a investir nessas ações. E se você quiser a lista completa, vai agora no meu Instagram, @BruAleman, que tem tudo pra você. Investindo na Gringa tá terminando, mas eu, Bruna Aleman, volto na quarta-feira que vem, às 6:30 da manhã. Finanças, notícias e investimentos de uma forma descomplicada, você só escuta aqui na Mix. Até mais. Você ouviu Investindo na Gringa com Bruna Aleman. Todas as quartas, aqui na Mix. Oferecimento: vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br.